melhorando o jogo de adivinhação, introdução a C, lista 3. Primeira questão, hoje o jogo escolhe o número de 0 a 99, deixa o usuário escolher esse limite, você precisa capturar esses dois números dele e usar para calcular o número randômico. Eu peguei o código do jogo, que o professor deixou disponível lá para ficar melhor, para manipular. E nessa parte aqui eu defini duas variáveis, limite mínimo e máximo, pedi para o usuário me dar essas variáveis. E o meu sRange, eu coloquei aqui o time 0, que não mudou muita coisa, só que o número secreto, a variável número secreto recebeu o range por cento limite máximo menos limite mínimo mais 1, que no caso ele pega aqui o resto da divisão de limite máximo menos o limite mínimo mais 1, mais o limite mínimo. Então dessa forma eu consegui fazer essa questão. Eu vou escolher aqui um número entre 1 e 10. Vou botar aqui no modo fácil. E vou chutar aqui o número 11, por exemplo. E ele já coloquei aqui também para avisar que esse número está fora do range. Agora deixa eu ver aqui. Onde foi que eu coloquei isso? Poxa, o número estado está aqui. E esse outro if aqui, onde o número não pode ser maior do que o range. A outra aqui foi, temos alguns números mágicos. Aí pediu para usar define para a quantidade de tentativas por níveis. Deixa eu parar aqui a execução. Dar um run de novo aqui. Vamos escolher aqui entre 1 e 10. Então foi aqui que eu usei o define, né? Eu defini fácil como sendo sempre 15, médio sempre 10 e difícil sempre 7. E aqui eu coloquei no meu switch case, em vez de colocar aqui o 15, o 10 e o 7, eu coloquei só o nome fácil, médio e difícil. No caso foi as constantes que eu defini lá em cima. Vamos testar aqui com médio. 1 a 10, perfeitamente. Deixa eu dar aqui um Ctrl para parar. E outra coisa que eu fiz aqui interessante foi quando o usuário entrar com um número inválido, né, que não esteja entre 1 e 3, eu coloquei aqui um nível hardcore que seria 3 tentativas. No caso, deixa eu entrar aqui com 8, por exemplo, e vai dar a opção inválida e boa sorte jogando no modo hardcore. Faz tentativas igual a 3 e aqui tentativa 1 de 3. Deixa eu chutar aqui o número 12, não vai dar, né? Óbvio. Seu chute foi menor que o número. Seu chute foi menor do que o número secreto. E aqui. Deixa eu chutar o 2 aqui, vai dar. Vou perder. Pronto. Perdi aqui. Chutei errado todas as vezes. Só tinha 3 tentativas por causa do meu default aqui. E ao terminar a partida, se ele quer jogar novamente, se ele digitar 1 significa que quer, então você deverá começar o jogo de novo para isso. Aqui eu fiz da seguinte forma, usei um do while, né, coloquei o do bem no início aqui do meu programa e fechei ele bem no final, mas eu usei S ao invés de 1. S para assim, coloquei como tanto o S maiúsculo quanto o S minúsculo. E aí eu defini aqui em cima, cadê a variável tentativa, cadê? Não, declarei bem aqui embaixo a variável tentativa. A variável resposta, isso, a variável resposta. Deixa eu ver aqui onde foi que eu declarei essa variável para poder funcionar. Resposta, aqui, char resposta. Deixei ela aqui como vazia, bem no início do jogo, antes do do. E aqui embaixo eu atribuí a resposta do jogador a ela. Então se eu digitar um S, tanto maiúsculo quanto minúsculo, eu vou começar novamente. Deixa eu terminar logo aqui esse jogo.
no modo fácil, tentativa 1 de 15. Seu chute foi menor, 5, seu chute foi menor, 8. Então, terminei aqui. E se eu digitar aqui um N, na verdade se eu digitar qualquer coisa, fecharia o jogo, mas eu coloquei um N aqui para ficar mais fácil para o usuário. E quando eu digito qualquer coisa diferente de S ou S minúsculo, eu imprimo aqui o obrigado por jogar, que foi declarado aqui no meu while. E a quarta questão pede para não deixar o usuário jogar o mesmo número na sequência. Se ele jogou o número 2, errou e jogou o número 2 novamente, avise de que ele já jogou esse número e não conte como tentativa. Para isso, reprima a variável que guardará o último número chutado e não tente guardar todos os números chutados nesse momento. Aprendendo como fazer isso mais pela frente. Aqui eu fiz da seguinte forma: eu criei um novo if, bem no início aqui dos meus ifs. Isso, último chute, menos o chute igual a 0, que é o mesmo que dizer que chute recebe último chute. E eu declarei aqui como e aqui eu recebi o. Não, chute recebe não. Que mesmo que dizer que chute é igual a último chute. Eu declarei o último chute aqui. Declarei o. Recebi o. Atribuí último chute a chute aqui. Atribuí o último chute a chute aqui dentro desse outro if. E aqui também, para sempre que saísse de um, sempre atribuísse o último chute ao chute. Ele ficou dessa forma aqui. No caso, eu escolhi um limite número random com 1, 10 tentativas, eu vou colocar 15 e vou chutar o número 2. Chutar o 2 novamente, ele vai imprimir para mim, ops, esse já foi, e eu vou ter de novo a segunda tentativa, então tá rodando perfeitamente. No caso, se eu chutar o 3 e chutar o 2, eu vou ter um probleminha que ele não vai identificar que esse número já foi, mas é porque foi um próprio pedido do professor para não fazer isso. Então, ficou dessa forma aqui o jogo rodando perfeitamente, com todas as implementações. Pode ir para a Play Store.